Olá, você está na TV Passo Fundo, eu sou o jornalista Álvaro Damini e apresento a partir de agora mais uma edição do programa Passo Fundo News. Sempre lembrando que nesse momento nós estamos simultaneamente nos canais 26 e 526 da NET, no aplicativo da TV Passo Fundo, na Coprel Telecom TV, em mais de 40 municípios das regiões norte e noroeste do estado, e alcançamos também diversas regiões do país pela Max Cloud TV. O programa estará disponível posteriormente nas plataformas digitais da TV Passo Fundo. Hoje, aqui no programa, nós vamos falar sobre a importância do planejamento. Ainda estamos nos primeiros meses do ano, é tempo ainda de planejar 2023 e para isso estamos recebendo Flávio Paim, consultor empresarial. Obrigado pela presença, muito bem-vindo aqui à TV Passo Fundo. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, Álvaro. Um prazer falar com os telespectadores da TV Passo Fundo. Uma alegria poder falar um pouquinho sobre estratégia, sobre planejamento, sobre gestão. Vai ser um papo bem interessante. Muito bem. Flávio, a gente pode dizer que planejamento é aquela palavra que jamais sai de moda? Planejamento e estratégias são elementos que não podem sair de moda, são elementos absolutamente necessários, né, do ponto de vista empresarial, que a gente vai conversar aqui, né, mas também para a vida das pessoas, né? Eu preciso planejar, preciso antecipar algumas coisas, porque se eu não antecipo, eu apenas reajo, né? E quando a gente apenas reage, o processo reativo nem sempre é tão interessante, a gente nem sempre tem os melhores resultados que daqui a pouco a gente gostaria com o negócio, né? Nós saímos há pouco tempo desse processo todo que nós enfrentamos como humanidade, né? A questão da pandemia. Mais do que nunca, o planejamento ele passou a ser preponderante na vida das empresas e das pessoas. Dá para se afirmar isso? Sem dúvida. Eu costumo dizer, essa frase até não é minha, eu acabo sempre esquecendo o autor na hora de falar, mas que você, na questão estratégica em especial, ou você tem estratégia ou você faz parte da estratégia de alguém. Isso é muito verdadeiro no contexto empresarial. E o planejamento ele entra como elemento importante na questão de saber o que fazer, de saber o que se pode fazer, que resultados pode se ter. São dois pontos importantes, né? O planejamento e a estratégia, né? A estratégia é o que a gente escolhe ou não fazer, e o planejamento é o planejar, né? Olhar adiante, olhar mais à frente para que eu possa ver como as coisas estão acontecendo. E o planejamento, ele vem, fazendo um breve contexto aqui, o planejamento ele vem de muito tempo, né? Se a gente for olhar na Bíblia lá, quando a gente olha a história de José do Egito, a gente tem o José do Egito interpretando sonhos, né? Todo mundo deve lembrar que o faraó tem um sonho, que ele sonha com 7 vacas gordas e 7 vacas magras. E o que significa esse tema, né? 7 vacas gordas, 7 anos bons, né? Ou boas safras, e 7 anos ruins logo na sequência. O que se faz com esse elemento? Se planeja, né? O José do Egito aconselha o faraó e diz, olha, faraó, constrói galpões, silos para guardar o excedente dessas safras que vão ser boas para o período ruim. A gente encontra aí um ciclo econômico, um ciclo climático aí, mas a gente encontra aí elementos de planejamento lá atrás, lá na antiguidade. E agora, no cenário que a gente vive aí, num 2023, né, numa década toda tecnológica, é mais ainda importante que a gente possa planejar, até pela quantidade de concorrentes que as empresas têm no mercado, né? Ninguém hoje consegue estar sozinho em qualquer segmento, então isso se faz ainda mais necessário que a gente tenha planejamento, que a gente tenha estratégia, que a gente saiba o que fazer, para que a gente não tenha que simplesmente reagir, né? Esse aspecto, até para ficar claro para o nosso espectador, o planejamento é uma condição mais a longo prazo, enfim, e as estratégias que você define são a curto prazo? Dá para se afirmar dessa forma? Elas acabam coincidindo de certa forma? Elas conversam juntas, né? Porque o planejamento é de fato, é olhar adiante e planejar, né? Fazer um plano para frente, né? De fato é difícil fazer um plano para trás. E a estratégia é o meio em que eu vou fazer isso, né? É o estratagema, é o jeito que eu vou organizar, é a escolha que eu vou fazer para organizar esse meu planejamento. Por exemplo, nós estamos em Passo Fundo e a gente tem um planejamento de ir a Porto Alegre. Eu posso ter estratégias diferentes para chegar lá, meios diferentes. Eu posso ir por Marau, eu posso ir por Soledade, eu quero ir por Vacaria, eu posso ir por Vacaria, se eu quiser ir por Santa Maria também posso. Posso ir de avião, posso ir até a cavalo. Então tem várias estratégias, vários meios para atingir o mesmo objetivo. Exatamente. Claro que aí os resultados vão ser diferentes, o tempo vai ser diferente, o custo para isso vai ser diferente, vai ter que estar alinhado, obviamente, com os objetivos que você tem.
E você pode começar esse planejamento a qualquer período. Nós estamos agora, por exemplo, indo para o terceiro mês do ano. Talvez a maioria das empresas elas já tenham executado o planejamento aí para o ano de 2023, mas para quem ainda não fez, é tempo ainda, Flávio, de fazer? Sempre é tempo. Sempre é tempo. Na verdade, o momento de planejar e revisar a estratégia, ele é constante. Tinha um tempo, até antes da pandemia, em que a gente conseguia fazer muitos planejamentos de médio e longo prazo, olhar muito o mercado para 2, 3, 5, 10 anos. Hoje a gente não consegue fazer isso com tanta certeza. Hoje a gente tem trabalhado muito, pelo menos na consultoria com os nossos clientes, planejamento de curto prazo, planejamentos de trimestres, né, de 3 meses. Porque o mundo vem mudando muito, né? A gente for observar o que a gente tinha em 2019 e o que a gente tem em 2023 é um contexto completamente diferente. Olhando a dinâmica de mercado, né, concorrência muito mais intensiva em vários segmentos, uma dinâmica de preço bem diferente, né? Tem vários segmentos de mercado que o preço se transformou completamente, né? Então, a empresa que planejou 2, 3 anos com um determinado preço em 2020, ela teve que revisar tudo isso. Alimentos passou muito por isso, né? Quem mexe com ferro, com aço, passou muito por isso também, por uma alteração inflacionária muito grande que faz com que a gente tenha que ter horizonte de planejamento mais curtos. Então, não que eu queira questionar quem faz isso, né, mas hoje em dia a gente não consegue mais ter planejamentos assertivos para um ano. A gente acaba tendo que revisar esse planejamento ao longo do tempo. Por exemplo, até mesmo planejamento de safra, né? Você tem várias, me perdoe a redundância, né, mas várias variáveis, né? Porque tem muita coisa que pode acontecer no contexto, né? Hoje a gente não pode ignorar mais as questões sanitárias, né, como aconteceu conosco com a pandemia, tem o clima, tem a economia, tem a política, tem tudo que envolve todos os ambientes, né, os cenários que a gente tem que traçar na hora de construir uma estratégia, na hora de construir um planejamento. Para o empresário que está iniciando o seu negócio, o que é importante? Quais são as ferramentas essenciais para ter um bom planejamento? Bom, primeiro, um empresário que ele vai iniciar qualquer negócio, ele precisa ter conhecimento do mercado dele. Não existe hoje a possibilidade de eu entrar no mercado e simplesmente me aventurar. É isso, né? Ou eu tenho uma estratégia ou faço parte da estratégia de alguém. Pode ser que dê certo? Pode ser que dê certo. Mas hoje não tem mais a desculpa que tinha de dizer, eu não tenho informação, eu não tenho como saber o que vai acontecer no mercado. A gente tem muito índice, tem muito indicador, tem muita informação disponível para que a gente possa planejar o nosso negócio e possa olhar qualquer mercado hoje. Eu for pensar em qualquer segmento de mercado, eu vou encontrar muita informação para ele. A gente tem um mundo aí que tem 7 bilhões de pessoas, então tem alguém pesquisando sobre o meu mercado, seja ele o que for, né? Isso pode pegar mercado da saúde, mercado do agronegócio, supermercado, varejo, tem sempre alguém pesquisando. E nessas pesquisas todas faz com que a gente possa ter elementos de informação para nos ajudar a ter previsibilidade. Nós temos uma vantagem importante no Brasil que as coisas acontecem depois aqui, né? Então a gente consegue olhar o que aconteceu nos Estados Unidos, consegue olhar o que aconteceu na Europa, consegue ver tendências que aconteceram na Ásia e trazer para cá e aplicar nos nossos negócios. Aprender com o que está acontecendo lá fora, ver o que deu certo, ver o que deu errado. Adaptar para a realidade nossa. Exatamente. Tem que ter muita condição de fazer isso. Isso é um elemento que dá para trazer para o nosso contexto, nas nossas cidades, que são cidades interior, a gente consegue trazer isso muito para a dinâmica do negócio. Bom, isso é quando a gente fala do planejamento que ele tem uma direção certa, né? Mas há a possibilidade também, como você dizia, que há essa questão de você ter que fazer revisões e, por vezes, aquele planejamento ele não segue o rumo que ele deveria seguir. Se faz essa revisão e aí, nesse aspecto, qual é que é a dinâmica, de fato? Você tem que parar tudo, refazer? Quais os erros que podem ocorrer nesse aspecto? Bom, Álvaro, essa resposta é a depende, né? Depende de cada contexto, depende de cada negócio, depende de como as coisas vão andando. Qualquer bom planejamento, ele vai partir dos objetivos. Eu tenho que entender muito claro o que eu pretendo para o meu negócio. Então, esses objetivos vão ser objetivos financeiros, objetivos de mercado. Então, posso ter objetivo de aumentar a participação de mercado, objetivo de sobreviver no mercado. Então, eu tenho que ter muito claro quais são os objetivos que eu tenho para o meu negócio. E esse parece ser uma conversa tão simples e tão boba, mas no dia a dia a gente vê muitos negócios que eles estão abertos. Mas eles estão abertos sem objetivos. Então, ele está aberto para pagar as contas. Se eu não tenho objetivo, é
aquela história do barco à deriva, né? Eu vou ser levado pelo vento para o lugar que o vento achar melhor. Agora, se eu começo a ter objetivo, começo a ter o norte, isso facilita o meu planejamento. E aí, é óbvio, eu posso ir construindo marcos em relação ao meu planejamento. Por exemplo, né, um exemplo bem genérico, que eu seja uma empresa que queira faturar 1 milhão por mês. Eu tenho um faturamento de 12 milhões no ano. Eu vou medindo isso, eu vou tendo marcos, né? Eu vou tendo um marco mensal ali. Se eu cheguei todo mês a 1 milhão, eu estou no caminho certo. Se eu cheguei a meio milhão, opa, tem alguma coisa que eu preciso revisar, alguma coisa não está funcionando dentro do meu negócio. Ou estou muito acima, a mesma coisa, eu posso fazer essas revisões. A revisão ela vai estar alinhada muito aos objetivos. Se esses objetivos vão fazer sentido para o meu negócio, para o meu contexto, né, de concorrência, para o meu contexto de mercado, vai fazer partir muito, estar muito alinhado com as metas e com o que eu estou querendo para a minha vida como empresa. Né? Tudo bem. Flávio Paim, ele é consultor empresarial, está participando conosco da edição de hoje do Passo Fundo News. Nós estamos conversando sobre a importância do planejamento, uma execução de um planejamento bem feito para que as empresas obtenham sucesso. Isso do ponto de vista pessoal também a gente vai tocar algumas coisas no bloco posterior. Para a gente encerrar esse bloco, então, Flávio, essa questão de você não saber para onde você ir tem que ser cortada de fato. Isso tem que ser cortado tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, quanto nos negócios. Você tem que ter objetivos para conseguir traçar um planejamento. Né? Eu tenho que ter um destino. É a mesma analogia que a gente faz com uma viagem. Se eu não sei para onde eu vou, né, tem uma frase clássica que é usada em muita palestra de planejamento estratégico, que é lá da Alice no País das Maravilhas, né, que é a história quando chega a Alice e o cartoleiro maluco lá, que dizendo, olha, para onde é que tu vai? Não sei, então qualquer lugar serve. Por isso que a empresa, o empresário, precisa saber para onde ele vai. Esse é o ponto de partida de qualquer planejamento. Aonde a gente quer chegar? Aonde a gente quer ir? Para que lado a gente vai? Se a gente não tiver uma meta, não tiver um objetivo, a gente não consegue orientar o negócio para isso. Porque o negócio precisa, assim, eu gosto de dizer, a gente se orienta para frente, né? Mas a gente tem que saber para que lado é essa frente, né? Porque depois, no próximo bloco, fazer um pouquinho uma analogia com o avião e explicar um pouquinho melhor isso que a gente busca entender nos negócios. Né? Muito bem, então não saia daí, nós vamos fazer um intervalo rápido. Na sequência, Flávio volta com essa analogia, nós vamos falar mais sobre planejamento estratégico para empresas, planejamento também pessoal. Nós já voltamos. A Comercial Zafari está com uma novidade incrível para facilitar a sua vida e te dar descontos exclusivos. É o Clube Comercial Zafari. É muito simples e rápido participar. Faça o seu cadastro no app, no site ou direto na loja. Cadastre-se antes e na hora da compra informe o seu CPF para garantir as vantagens. Todos os dias, ofertas exclusivas que só quem é cliente do clube pode aproveitar. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, limpeza de ambientes, serviços de portaria, trabalho e competência, com mais de 18 anos de experiência. Limpsul, a decisão certa a Passo Fundo. Retornamos com a edição de hoje do Passo Fundo News, hoje recebendo o consultor empresarial Flávio Paim. Estamos conversando aí sobre importância de planejamento, de estratégias do ponto de vista empresarial, mas também focando a questão pessoal. Flávio deixou um spoiler do que nós falaríamos no começo desse bloco, né, Flávio? Vai fazer alusão aí a uma questão para a gente entender um pouquinho esse processo. Isso. A gente tem usado isso nas dinâmicas das nossas consultorias e palestras, treinamentos também, porque é uma dinâmica que ela acaba sendo bastante feliz, né? A gente compara um negócio como um avião. E de fato, se você, o telespectador, e você vai entender bem isso, né?
A gente olha um avião, né? O avião ele tem alguns elementos que se comparam muito com a empresa. Então, se você tem o combustível, que são os recursos financeiros que esse avião tem, que o combustível vai nos ajudar a ir mais longe ou mais perto. Quanto mais eu tenho de combustível, mais eu posso voar. O meu motor são os meus clientes, né, as vendas que eu faço. Então, quanto mais clientes eu tiver, quanto mais meu motor estiver funcionando, mais rápido eu posso ir, mais longe eu posso ir. Eu tenho processos, que nem um voo, eu tenho atividades dentro, mesmo o passageiro tem atividades que ele precisa ser feito ali, são as rotinas de voos que a gente tem, então todos os processos e atividades internas dentro do negócio. E eu tenho uma tripulação dentro de um avião que é todos os funcionários de uma empresa que ajudam ali com que as atividades sejam efetivamente realizadas. E assim como numa empresa, num avião eu tenho um comandante, eu tenho um piloto que acaba sendo responsável pela direção desse avião, dessa empresa. E assim como um avião, uma empresa também é feita para voar. Um avião que, se ele está no chão, o avião não se presta à utilidade que ele tem. Né? Ninguém compra um avião para deixar ele guardado num hangar. Né? O avião foi feito para voar. E a empresa também, né? Ela foi feita para fazer negócio, para vender, para movimentar as coisas. E assim como os aviões, as empresas, quando elas voam, elas acabam perdendo um pouquinho a referência. Imagina assim, a gente pegar um voo Passo Fundo, São Paulo, nosso aeroporto aqui, daqui para São Paulo. A gente tem ali, nos primeiros minutos de viagem, eu tenho referência. Eu consigo olhar para fora e enxergar, né, os campos aqui da região e sei mais ou menos onde é que eu estou. Identifica onde você está. Exatamente. Comecei a subir um pouquinho, eu já não sei mais. Se o dia estiver nublado, eu enxergo nuvem para um lado, nuvem para o outro e não tenho mais referência. E a empresa é a mesma coisa. Quanto mais rápido ela anda, menos referência ela tem. Como é que a gente começa a encontrar referências para isso? Mesma coisa no avião. O avião, o piloto, ele tem um quadro de instrumentos ali, que vai ajudar ele a entender quais são os principais indicadores que ele tem no avião dele, no equipamento dele. No negócio é a mesma coisa. O empresário ele precisa ter um painel de bordo, ele precisa ter ali junto com ele alguns indicadores que vão ajudar ele a saber como é que está o comportamento do avião dele, da empresa dele. E assim como um avião, uma empresa ela tem que saber para onde vai. Porque se um avião ele voa alto e ele começa a olhar para um lado e não tem mais referência, eu preciso ter um mapa. Eu preciso saber para onde é que eu estou indo. Porque se eu não souber para onde eu estou indo, se eu for a olho, eu vou daqui a pouco gastar muito mais combustível do que eu gostaria, ou seja, eu vou gastar muito mais dinheiro, eu vou daqui a pouco correr um risco que eu não precisaria correr, eu começo a enxergar as coisas de um jeito diferente. Isso vale também para a empresa. E a ideia do planejamento vem justamente nesse sentido, a gente ter um mapa para nos garantir a direção e nos ajudar a poder ir para onde nós queremos, fazer essa analogia com o avião, né? Nenhum piloto, né? Não sei lá, pegar o filme lá do Maverick, do Top Gun, que ele vai sair, vai decolar e vai para qualquer lugar. Os outros todos têm que ter um mapa, tem que ter um plano de voo, tem que ter uma rotina. E isso também acontece com as empresas e a gente traz essa rotina, esse plano de voo, junto ao planejamento estratégico do negócio. E aí tu me permite, Flávio, dentro dessa alusão que você fez, você falou, por exemplo, do combustível, né? Que é o investimento mas em determinado momento você tem que reabastecer o avião. O motor ele vai ter que passar por alguns reparos, né, para que ele possa se manter com o potencial dele. A tripulação, por muitas vezes, ela tem que ser substituída, dependendo das coisas como elas andam. Treinada então, também. De fato, é todo esse processo, né? Exatamente. E assim, o exemplo do combustível, ele é extraordinário nesse sentido, né? Porque eu tenho aviões e empresas dos mais variados portes. Quanto maior o meu avião, mais combustível eu preciso. Quanto maior a minha empresa, mais capital de giro eu vou precisar. E quanto mais capital de giro eu tenho, mais tempo eu consigo viajar sem reabastecer. Agora, eu tenho um negócio que tem uma dificuldade de capital de giro, eu tenho que pousar de tempos em tempos para conseguir reabastecer. Aí, lógico, a gente poderia usar essas analogias aí para onde reabastecer, né? Se com mais vendas, se com recursos terceiros, se com investimentos. Aí entram as escolhas, as estratégias que eu posso ter. Porque toda a estratégia que a gente for fazer tem que ser sustentada. Por isso que eu uso muito esse exemplo da aviação, porque a aviação ela costuma trabalhar muito com a segurança, né? Então eu tenho que fazer um planejamento de crescimento, mas ele tem que ser sustentado. Porque senão eu vou viajar como um kamikaze, né? Não dá para fazer isso, né? A gente não, qualquer empresa, qualquer empresário que está nos vendo aqui, ele tem uma responsabilidade com o seu negócio, né? Em primeiro lugar,
com a sociedade, né, que ele faz parte e com a comunidade que atende, né? Porque imagina uma empresa aí que tem 20, 30, 50, 100 funcionários, a gente está falando de 20, 30, 50, 100 famílias. Então, multiplicando isso aí por 3, 4 pessoas, são 300, 400, 100 pessoas aí que dependem do negócio. Então, o empresário ele tem uma responsabilidade social muito forte e que ele tem que se preocupar, e por isso ele tem que pensar. Não existe mais espaço para aquele empresário kamikaze, né? Que vou tentar, vou fazer, vou meter o peito. Dá certo, sim, a gente conta a história do que dá certo, mas tem muita gente que acaba caindo no caminho que a gente acaba não contando a história. Né? Flávio, na tua atuação profissional, hoje você desenvolve treinamentos para empresas, né, com diferentes públicos, com um número de pessoas que muitas vezes pode ser de uma dezena, próximo de centena, quem sabe em algumas situações até mais do que isso. Essas orientações que são dadas para empresas do ponto de vista de planejamento, elas podem ser trazidas de certa forma para a vida pessoal dessas pessoas também? Certamente, Álvaro. A gente tem até o termo que se usa, né? Pessoa jurídica e pessoa física, né? A empresa ela acaba sendo um ser vivo, né? A gente tem uma empresa é uma pessoa jurídica formada de várias pessoas, né? Poucas ou muitas. E na vida pessoal é a mesma coisa. Nós precisamos ter, na nossa vida pessoal, uma organização em relação também. Todos nós temos a nossa questão financeira, né? Todos nós temos aí os nossos objetivos pessoais que a gente precisa ter clareza para onde a gente quer chegar. Porque se eu trabalho reativo, na minha vida, se eu vivo de uma forma reativa, o mundo vai me levar para algumas circunstâncias que, se eu tiver sorte, talvez sejam boas, mas se eu quero ter circunstâncias melhores, eu preciso construir. Tem o Chester Carras, ele é um consultor norte-americano que ele fala de negociação. E ele fala que nos negócios a gente não tem o que a gente merece, a gente tem o que a gente negocia. E na vida é meio que isso, né? A gente não tem o que a gente merece, né? Todo mundo merece ser feliz. Eu mereço ser feliz, você merece ser feliz. Eu sou cristão, né? Então eu aprendi que Deus me ama, Deus te ama também. Então, por que tem gente que se dá melhor e gente que não se dá tão melhor? Tem gente que negocia melhor, tem gente que constrói os seus objetivos, vai atrás dos seus objetivos. E tem gente que, infelizmente, vai sendo levado pela maré, pelas circunstâncias da vida. Por isso que também os planejamentos pessoais são absolutamente importantes, são necessários. Eu preciso saber aonde eu quero chegar na minha vida, entender, e aí isso está muito ligado também aos seus sonhos pessoais, aos objetivos pessoais, para que se possa, de fato, encontrar aquilo que você entende como crescimento, né? E o crescimento, para mim, pode ser completamente diferente do crescimento que é para você, né, Álvaro? A tua atuação, ela já vem de longa data, né? Mas mudou de um tempo para cá, especialmente com relação à pandemia, Flávio? A minha atuação com consultoria, ela vem desde 2012, pelo menos. Até talvez um pouquinho antes, mas de uma forma consecutiva há pelo menos 10 anos. E ela muda o tempo todo, né? Uma coisa que é certo, que fui aprendendo na vida, é que se tem uma coisa que é certa na vida e nos negócios é a mudança, né? Nisso, não dá para ter medo disso. Não dá para ter medo disso. Vai mudar. E sim, acontece. A gente vem vendo que no processo de consultoria as coisas vão mudando, a forma de atender, os desafios eles vão se alterando, apesar de alguns permanecerem com uma certa constância, mas as ferramentas vão mudando, os desafios vão mudando, os meios de concorrência vão mudando, e a gente vai tendo que se adaptar ao longo disso, né? Colocando mais tecnologia, precisando, obviamente, estudar. Isso é uma coisa que hoje... Atualização constante. Acho que isso é um recado que não vale para mim como consultor, né? Porque eu acabo vendendo conhecimento, né? Mas vale para o empresário também, né? Hoje, se você não estudar sobre o teu negócio, você vai ser ultrapassado. Não, uma coisa que é certa é que não existe nada constante, né? Tem uma frase que era lá do diretor de patentes dos Estados Unidos, do escritório de patentes dos Estados Unidos, lá em 1900. Ele disse que, em 1900, ele disse que nada no mundo podia ser ainda inventado. Ou seja, que tudo que já existia possível já tinha sido inventado em 1900. Estamos falando de 123 anos atrás. E quanta coisa veio depois disso, né? E isso eu acho que as gerações como um todo, né? Se a gente observar, quando você iniciou lá em 2012, a gente já olhava para aquele momento da história da humanidade e tinha dificuldade em observar possíveis mudanças extraordinárias, né? Que aconteceram. Hoje, em 2023, a gente olha também, será que
podemos inventar alguma coisa a mais? Fica o questionamento ainda, de fato. E tem, a gente acaba tendo pouco tempo aqui, mas tem um russo chamado Kondratiev, que ele escreveu sobre os ciclos de inovação da humanidade. Ele começou a olhar e entendeu que o mundo, entre 40 e 60 anos, o mundo dá um grande salto. Ele olha lá no começo, lá quando começa com as máquinas a vapor, aí depois vem a estrada de ferro. Passa 40, 50 anos e vai saltando. A gente está vivendo agora o Kondratiev 5, se eu não me engano, que é a revolução da tecnologia da informação. E o mais interessante é que a nossa geração que está vivendo essa revolução da informação, na tecnologia, a gente não sabe o que vai acontecer na frente. Assim como os nossos antepassados não sabiam o que ia acontecer à frente. Esse é o interessante do futuro, né? A gente não sabe o que vai acontecer. A gente sabe, tem algumas coisas que são certas, mas a gente tem que tentar se preparar para ele, se defender de algumas coisas, mas a gente sabe que tem que estar se atualizando. Não dá mais para ficar estático. Isso é uma coisa que qualquer negócio tem que entender que ele tem que se movimentar. Aquele empresário que achar que não, eu tô tranquilo, tô estável. A estabilidade está muito perto da estagnação. E quando eu estou estagnado, eu vou provavelmente ser ultrapassado por alguém. Isso vale para as pessoas, isso vale para as empresas, isso vale para os mercados também. Muito bem. Flávio, muito obrigado. Foi um papo bem gratificante, né? Certamente bem informativo também para as pessoas que acompanharam. Rapidamente, os contatos para as pessoas se encontrarem aí. Perfeito. Bom, então, as pessoas que tiverem interesse em conversar um pouquinho mais sobre estratégia, sobre gestão, nosso site é flaviopaim.com.br, o Paim é com M de Maria no final. Lá tem os telefones, os contatos. Nosso escritório também, a gente tem um endereço físico aqui em Passo Fundo. Podem nos encontrar no nosso site, flaviopaim.com.br, e as nossas redes sociais, @FlávioPaim Consultoria. Tá certo. Obrigado. Um bom ano, Flávio. Eu que agradeço. Muito obrigado, Álvaro. Sempre um prazer estar aqui. E um bom ano também para todos os telespectadores. Que seja um ano de bastante prosperidade e de objetivos bem construídos e, obviamente, execução estratégica. Muito bem. Isso aí. Nós retornamos na próxima semana com mais uma edição do Passo Fundo News. A todos vocês, muito obrigado pela audiência. Até lá.